Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje falaremos a respeito da música Californication, lançada em 1999 pela banda Red Hot Chili Peppers, como você deve conhecer, que contém críticas sobre o estilo de vida em Hollywood. As pessoas alegam que a letra dessa música previu situações do presente, ou melhor, teria previsto o futuro, portanto, porque de acordo com essa postagem aqui no Twitter, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, teria acertado em cheio o que acontece no presente. Então a postagem do Twitter que eu falei para vocês agora há pouco é essa aqui, a música Californication tal acertou em cheio os dias atuais. E aí ele começa falando a respeito da frase sobre os espiões psíquicos da China que tentam roubar a inforio da sua mente. Isso seria uma analogia ao TikTok. As meninas da Suécia que sonham com uma estação no cinema seria a Greta, ativista ambiental. É o limite do mundo e de toda a civilização ocidental. Ele faz referência aí a uma guerra nuclear. Pague muito bem seu cirurgião para quebrar o feitiço do envelhecimento. Faz referência a cirurgias plásticas e, portanto, aos dias atuais. Ah, a cirurgia plástica sempre existiu. Pois é. Você vai ver que é basicamente isso. Esse é o seu queixo, é a guerra que você está travando. Mais uma vez, faz aqui. Acho que esse cara é o Zac Efron, não sei se eu estou certo, se a pronúncia é essa, se o cara é esse, mas se eu não me engano é. E ele fez uma cirurgia que mudou bastante a aparência do maxilar. Pornô hardcore suave seria uma referência a essas vendas de pornografia na internet, por exemplo, OnlyFans. O espaço pode ser a fronteira final, mas é feito num porão de Hollywood. Mostra aqui o astronauta numa espécie de treinamento submersivo. Então nós temos nascido e criado por aqueles que elogiam o controle da população. Ele faz referência ao Bill Gates, que já mencionou várias vezes a respeito de como a população pode atingir um certo patamar em que a vida fica insustentável na Terra. A destruição leva a um caminho muito difícil, mas também gera a criação. Então tem essa frase aqui. A ordem vem do caos. E a gente vai falar mais adiante. Mais doente que o resto, não há teste, mas é isso que você deseja. E a referência seria então ao coronavírus. Ele diz que não é coincidência nem pelo fato de ser uma banda muito criativa. O que ocorre é que a indústria sabe de tudo e manipula tudo e todos. Eles têm o comando total, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Então, no vídeo de hoje, nós falaremos a respeito desse assunto. Isso será feito, conforme o índice indica para vocês aqui, através de uma análise verso a verso para entender o que cada coisa significa na ordem que aparece na música. A letra da música é bem conhecida, junto com a tradução você encontra aqui no Letras, mas você encontra em milhares de outros lugares, porque é uma música extremamente famosa, provavelmente a mais famosa da banda, então é bem tranquilo de você acessar e ver a tradução, caso você não compreenda bem o inglês. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é prever o futuro. Imagina que você está no dia 3 de abril de 2022, 21 horas da noite. Nesse momento, o Palmeiras foi campeão paulista após golear o São Paulo em 4-0 e vencendo o placar agregado por 5-3. Nesse momento, uma pessoa diz Palmeiras campeão paulista, evidentemente se referindo ao título de 2022. Mas, por acaso, em 9 de abril de 23, o Palmeiras venceu a Água Santa por um placar agregado de 4-2 e se consagra campeão paulista mais uma vez. Em 7 de abril de 2024, esses dias, o Palmeiras vence o Santos por um placar agregado de 2-1 e se consagra campeão paulista pela terceira vez seguida, o que foi muito legal. Seria correto afirmar que essa pessoa previu os títulos de 2023 e 2024? É evidente que não. A frase foi proferida em referência ao título de 22 e, graças a uma recorrência, se concretizou nos anos seguintes. Como o autor estava se referindo a um evento ocorrido no presente, então ele não previu o futuro. Mas se uma pessoa afirmar em 2024 Água Santa campeão paulista, algo que jamais ocorreu, então ela terá previsto o futuro caso a Água Santa venha conquistar esse título em algum momento posterior. Analogamente, a gente está interessado em descobrir se a letra de Californication foi escrita com base em eventos contemporâneos ou anteriores a 99, que por recorrência são válidos no presente, ou se a letra foi escrita citando eventos inéditos até então que então se concretizaram no presente. Faremos uma análise verso a verso, como eu disse. Se a primeira condição for válida, então o verso não previu o futuro, apenas citou uma situação recorrente que se aplicava na época e ainda se aplica ao presente. Se a segunda condição for válida, então o verso previu o futuro, citou uma situação inédita que se aplica ao presente. A gente vai ver também qual que é a interpretação de cada verso e se ela condiz ou não com a interpretação do autor. E, no caso de não condizer, a gente vai checar se a interpretação do autor é ou não recorrente do mesmo jeito que o verso. Então, os primeiros versos mencionam os espiões psíquicos da China tentando roubar a energia da mente. O termo usado aqui em inglês designa geralmente pessoas com poderes mediúnicos. É um verso bem enigmático, mas o Anthony Kiedis, no seu livro Scar Tissue, de 2004, revela de onde saiu a inspiração. Ele ouviu isso aí sendo gritado nas ruas por uma mulher que tinha problemas mentais lá na Nova Zelândia. Ela provavelmente acreditava nisso de forma literal, que havia espiões médios da China tentando roubar a alegria da sua própria mente. A crença da mulher pode até ser justificada porque tinham programas do governo em que testaram médiums como espiões, conforme você pode ver aqui nessa notícia de 1996,
Espiões médiums são uma espécie de rede ultra secreta militar para ser usada em último recurso. Esse programa foi levado adiante, mas não levou nenhum tipo de resultado promissor, como você deve imaginar. A associação com o TikTok é baseada em dois fatores: o fato do aplicativo ser chinês, espionar usuários, e o fato de ser um entretenimento barato. Mas toda rede social se enquadra nessa categoria de entretenimento barato. Facebook, Twitter, ou X, como gostam de chamar, e assim por diante. Inúmeros aplicativos, inclusive americanos, como o Facebook, são bem conhecidos por espionar usuários. Então, a existência de um aplicativo chinês que realiza o que quase todo aplicativo de rede social também realiza não é suficiente para afirmar que o verso previu o futuro. É só uma coincidência, uma interpretação que você decidiu fazer. Nesse caso, então, que nem tem a ver com o significado original, de acordo com a própria pessoa que compôs a canção. A pessoa que compôs a canção disse: não, eu ouvi isso sendo gritado por uma mulher com problemas mentais na Nova Zelândia, essa foi a minha inspiração para ter escrito isso em 2004, bem antes desses aplicativos em si existirem e ter todo o escândalo de espionagem. A gente tem os versos sobre as garotas na Suécia. Esse verso menciona garotas na Suécia sonhando com participações na Silver Screen. Silver Screen é simplesmente um nome usado para se referir à tela de cinema. E a razão para isso é que Hollywood tem muitas atrizes suecas. Se você pesquisar aqui por atrizes do século XX que são suecas, você vai ter um resultado de 253 pessoas, conforme está citado aqui. E de fato, se você pesquisar na internet porque tem tantas pessoas suecas em Hollywood, você vai ver que várias pessoas fizeram essa mesma pergunta aqui e há várias respostas para isso, conforme está descrito aqui. Tem a ver com biotipo, tem a ver com o fato de que há uma certa educação nas artes na Suécia e assim por diante. Então tem vários artigos que detalham a respeito disso, por isso que a nacionalidade sueca foi escolhida. E o que essa letra aqui faz é dizer que, ok, existem algumas atrizes suecas que realmente vão para Hollywood e fazem sucesso, mas não todas. Muitas outras são apenas garotinhas que ficam na Suécia sonhando em estar em Hollywood, como essas atrizes, mas nunca conseguem estar. E, então, dessa forma, o verso faz referência a um fato amplamente conhecido na época. É uma interpretação possível, assumir que a Greta, uma ativista ambiental sueca, também sonha em aparecer no cinema, ou metaforicamente ganhar a atenção da mídia, porque a Greta não tem exatamente intenções artísticas, mas a existência dessa interpretação não significa que o verso previu o futuro. O verso falou a respeito de um fato muito bem conhecido e documentado na época. Então a gente tem a citação a respeito do limite do mundo e de toda a civilização ocidental. Essa é uma referência ao fato de que a Califórnia, por estar na costa oeste dos Estados Unidos, pode ser considerada o limite da civilização ocidental, porque o mundo foi explorado pelos europeus em direção ao oeste, nesse sentido. Então, o fim do mundo também seria onde os mapas param, digamos assim. Para lá você tem o leste já, você tem todo o Oceano Pacífico, tem o quê? Umas ilhas, mas isso é um detalhe, e depois você tem o leste. Então, os versos seguintes associam justamente o oeste como local final do pôr do sol. Então, eles confirmam essa afirmação. Ok, aqui é o limite do mundo. Associar esse evento com uma ameaça nuclear é uma interpretação tanto forçada e pessoal, e sequer uma previsão do futuro caso seja uma interpretação correta. Não é, mas caso fosse, a Guerra Fria durou até 1991 e envolveu o mundo numa ameaça nuclear. Então, mais uma vez, é um fenômeno recorrente caso você queira adotar essa interpretação. Você pode? Claro que pode. Você interpreta a música como você quer, mas caso você queira fazer isso, continua sendo recorrente, apesar de não ser o que os autores da música provavelmente quiseram dizer. Temos os versos sobre cirurgia plástica. A interpretação é bem simples. Atores e atrizes de Hollywood realizam cirurgias plásticas para parecerem mais jovens e algumas envolvem, de fato, o queixo. Isso é real no presente, mas já era real em 1999. A gente tem um artigo de 91 que já trazia a opinião de uma atriz que estava impressionada com a quantidade de cirurgia plástica em Hollywood, porque tem um estereótipo em Hollywood de sem nádegas, peitos grandes e uma face bonita, e nem todo mundo nasce desse jeito. Então, alguém deu um abraço nessa atriz e disse: uau, peitos de verdade. Isso faz uma grande mudança. Eu acho que essa pessoa está no negócio por muito tempo e esqueceu como isso se parecia, conforme está descrito aqui. Então, em 1991, isso já era fato. As pessoas já sabiam que pessoas em Hollywood faziam cirurgias plásticas em grande escala. E a cirurgia para aumentar o queixo tem sido usada com segurança e sucesso, de acordo com essa história, desde a década de 60. Então, também não é nenhuma novidade o fato de pessoas no presente fazerem esse tipo de coisa. Então, a interpretação está correta, mas apenas revela um fenômeno, mais uma vez, recorrente. Agora, um verso um tanto enigmático menciona um unicórnio primogênito e pornografia suave e explícita. Porém, a interpretação desse verso é bastante simples. O unicórnio primogênito é uma referência a uma atriz que apareceu na Playboy, portanto, pornografia suave. A Dorothy Stratton, a primeira filha da sua família, portanto, primogênita. E um livro sobre a sua vida foi escrito com o nome The Killing of the Unicorn, ou seja, o assassinato do unicórnio. Se você pesquisar aqui na internet, você vai ver mais informações a respeito dele.
e você vai ver que é a respeito da Dorothy Stratton, e você vai ver que ela morreu bem jovem, conforme está descrito aqui. Isso justamente acontece pela segunda parte, a parte da pornografia hardcore ou explícita, porque ela morreu nas mãos do marido e morreu com uma espingarda. As fotografias feitas pela polícia mostram que a atriz estava nua no momento da morte. Assim, ao relacionar o trecho com a pornografia vendida na internet, como OnlyFans, Privacy, essas coisas, é uma associação válida no contexto da pornografia, mas é recorrente. Afinal, a pornografia existe há séculos e a própria Playboy, por exemplo, existe desde 53. Então, é recorrente mesmo que você adote uma explicação, uma interpretação, perdão, que sequer faz sentido, porque a interpretação correta, conforme está descrito aqui, diz respeito a essa atriz em particular e as circunstâncias da morte dela e dela ter posado para Playboy. E os versos sobre a noiva adolescente. Os próximos versos falam sobre uma garota que casaria com o eu lírico da música, que seria a minha própria constelação, uma noiva adolescente com um bebê dentro se drogando com informação. O livro do Anthony, o Scar Tissue, também aborda esse episódio. No encontro, o músico conheceu uma jovem tentando se livrar do alcoolismo. Esse episódio em questão inspirou a letra, que menciona como a jovem foi enganada e ela acabou por ter uma criança com um pai ausente. E agora procura informações sobre como criar esse bebê. Nenhuma alegação de previsão é feita sobre esse verso, mas ele também refere a um fenômeno recorrente que seria a gravidez na adolescência. Temos então versos sobre comprar uma estrela na avenida. Esse trecho fala sobre como a calçada da fama em Hollywood, que tem estrela para as pessoas famosas, e como muitos atores estão dispostos a comprar uma estrela para ter reconhecimento, apesar de que não é permitido comprar uma estrela. Essa aqui é a calçada da fama, acho que você sabe. Nós temos estrelas então, aqui eu consigo ver o Martin Scorsese, o Anthony Hopkins, Mike McAvoy, aqui realmente McAvoy talvez, aqui eu não consigo realmente entender o que está escrito. Enfim, aqui você consegue ver todas as pessoas que têm as suas estrelas na calçada. Nenhuma alegação de previsão foi feita sobre esse trecho, mas ele conta sobre um fenômeno que já acontecia na época e ainda acontece hoje. Se você pesquisar se dá para comprar uma estrela, você vai ver vários sites dizendo que não. E os versos sobre o espaço, eles dizem que o espaço é a fronteira final, mas é feito num porão de Hollywood. Isso é bem simples, faz referência à conspiração de que a ida do homem à lua foi forjada usando recursos cinematográficos. Essa conspiração existe nos dias de hoje, mas não é nenhuma novidade. Um artigo de 1969 já trazia uma mulher dizendo que o pouso na lua foi uma grande farsa perpetrada pelas pessoas para fazer o povo acreditar e que isso aconteceu e que então o dinheiro gasto nisso seria justificado. Assim, a alegação da previsão é completamente infundada, porque a conspiração existe desde que o pouso na Lua ocorreu propriamente dito, e a gente pode falar do pouso na Lua no futuro. É um tema que eu pretendo, mas vai dar um vídeo grande e no momento eu não estou com muito tempo para produzir um vídeo tão grande. E os versos sobre o Kurt Cobain e o Alderan. Alderan, no caso, é um planeta, significa. O verso sobre o Kurt Cobain faz referência ao seu suicídio em 1994, questionando se ele pode ouvir as esferas, cantando canções do álbum Station to Station. As esferas são referência à banda Foo Fighters, liderada pelo ex-baterista do Nirvana, David Grohl. E o nome Foo Fighters, por sua vez, vem das esferas de luz que os pilotos na Segunda Guerra Mundial avistavam. Esse pode ser um bom tema para a gente abordar também. Então, nesse caso, é bem simples. A explicação é exatamente essa. E a banda Foo Fighters estava cantando canções do álbum Station to Station, do David Bowie. Alderan, por sua vez, é um planeta de Star Wars. A introdução em Star Wars sempre fala numa galáxia muito, muito distante. Mas, na verdade, ao dizer que não está tão longe, é uma referência ao fato de que Star Wars é feito em Hollywood, que não está tão longe assim, mas não tem alegação de previsão a respeito desses versos. E os versos sobre controle da população. Eles falam sobre sermos nascidos e criados por aqueles que exaltam o controle da população. A interpretação mais popular é que a geração anterior costumava salientar a importância de métodos contraceptivos, apesar de que a única razão pela qual essa geração tem filhos para dizer para usar métodos contraceptivos é que esses métodos não foram usados em primeiro lugar. Você pode associar esse verso com pessoas que defendem uma redução populacional. Mas se você quer fazer isso, essas pessoas existem muito antes de 1999. O Malthus, por exemplo, morreu em 1834 e defendia justamente isso, que pessoas em um planeta com recursos finitos e especialmente alimento não iria dar certo e a população ia ter que ser controlada de alguma forma. Isso acabou sendo superado pela invenção de alguns fertilizantes e pela Revolução Verde, especialmente a sintetização da amônia, mas ainda assim, se você quer seguir essa interpretação, ela é recorrente e não é uma previsão sobre o futuro. E os versos sobre as férias dizem que todos já estiveram lá e não foi em férias. É uma referência ao fato das produções de Hollywood serem um fenômeno global, consumido por todos, e que conhecer Hollywood envolve apenas consumir essas produções, não necessariamente visitar o local durante as férias. Não tem alegação de previsão sobre esses versos, mas como todos eu decidi falar sobre eles porque pode ter. Os versos sobre destruição. A destruição conduz para uma estrada difícil, mas ela também concebe criação.
Scar Tissue, isso é mais ou menos explicado. Revela que o Anthony e os outros membros faziam uso de drogas, isso acho que muita gente sabe, e eles sabiam dos problemas em fazer isso, portanto, a destruição do próprio corpo, mas eles temiam que interromper o uso de drogas pudesse atrapalhar no processo criativo, portanto, a criação. Na alegação da previsão, usa-se a frase Ordo ab Chaos, ou Cal, não sei como é que fala em latim, traduzida para a ordem vem do caos. Essa é uma frase usada em ritos maçônicos, e é usada desde 1802. Portanto, mesmo que essa interpretação seja correta, seja utilizada, o que não faz sentido, fica evidente se tratar de algo recorrente e não algo que teria previsto o futuro, porque isso existe desde 1802, como eu acabei de falar. E os versos sobre tsunamis e terremotos. Eles também não são associados a previsões, mas é importante a gente falar. Aqui a gente tem, então, o fato de que terremotos são para a guitarra de uma garota, eles são apenas uma outra boa vibração, e maremotos não puderam salvar o mundo da californicação. Aqui temos uma associação com ondas mecânicas que produzem tanto terremotos quanto vibrações numa guitarra, num violão, num instrumento de corda, e referências a duas músicas, Good Vibrations, ou Boas Vibrações, da banda The Beach Boys, também da Califórnia, e a música Ainima, da banda Tool, que deseja pela destruição da Califórnia com tsunamis e chuvas. Como eu disse, não tem alegação de previsão sobre esses versos, mas é interessante a gente falar, porque eu prevejo que alguém vai dizer que isso tem a ver com harp ou qualquer coisa do tipo. Nem sei como que a pessoa lá que fez a thread não falou. Provavelmente porque ela plagiou de algum gringo que também não falou. E eu não sei porque o gringo não falou, mas eu sei que ela plagiou porque eu achei versões gringas também. E o que os versos sobre as doenças significam? Os próximos versos vêm de uma estrofe sobre cirurgias plásticas e mencionam uma doença para a qual não há teste, mas que é desejada. Pague seu cirurgião muito bem para quebrar o feitiço do envelhecimento, já falamos sobre isso. Mais doente que os outros, não há exame algum. Mas isso é o que você deseja. A interpretação desse texto provavelmente faz referência a vícios. O termo craving é utilizado para os quais não há teste, como a busca incessante por fama. É uma doença, mas é o que a pessoa deseja em última instância. A interpretação associada ao coronavírus é peculiar, porque existe teste para coronavírus, como você sabe, e ninguém deseja contrair coronavírus. Ainda assim, se você pretende associar os versos com doenças reais, isso é mais uma vez recorrente, porque pandemias existiram ao longo de toda a história. Assim a gente pode concluir que a música Californication não acertou em cheio os dias atuais. Em parte a música descreveu fenômenos que já ocorriam no passado e continuam ocorrendo, em parte a música descreveu eventos totalmente diferentes dos interpretados pelo autor da thread, que não foi bem responsável por interpretar, né? Ele copiou de fontes em inglês que eu encontrei várias. Ainda assim, como músicas são abertas para interpretação, a interpretação do autor pode ser considerada sempre. Mesmo quando a gente considera, a gente descobre que os eventos que o autor descreve também são recorrentes, além de sequer serem o significado provável dos versos. Valeu por você que assistiu, a gente se vê